Você está tendo sua habilitação suspensa, cassada ou até mesmo sua habilitação provisória sendo cancelada em razão de uma infração que você não cometeu. Ou ainda, você tem uma multa na habilitação digital que você não cometeu e você quer transferir para a pessoa que realmente cometeu. Como faz o procedimento? Tem como fazer de forma online? Precisa ser presencial? E se a pessoa que eu vou transferir a pontuação dessa multa, ela não tiver habilitação, se ela está com problema na habilitação, o que fazer? Essa e outras dúvidas nós vamos tratar no vídeo de hoje. O nosso tema é como transferir a multa para outra pessoa. Seja muito bem-vindo, sou Eduardo Gomes, advogado especialista em direito de trânsito. Nós atuamos em todos os estados do Brasil e inscreva-se no canal antes da gente iniciar o vídeo, curta o vídeo e compartilhe. Pois bem, para entendermos a possibilidade de transferência das pontuações em razão de uma multa de trânsito, nós precisamos compreender a sistemática das responsabilidades no Código de Trânsito Brasileiro. Nós temos duas responsabilidades, uma do proprietário e outra do condutor. A responsabilidade do proprietário, via de regra, ela diz respeito às situações relacionadas a conservações do veículo e documentações do veículo e características do veículo, via de regra. Por exemplo, a infração da falta de licenciamento, ela sempre vai ficar atrelada à habilitação do proprietário, ainda que outra pessoa esteja conduzindo. O veículo sem placa, ausência de algum equipamento obrigatório, veja que são infrações que estão atreladas à propriedade, a conservações, a documentações referentes à propriedade. Então, via de regra, nós temos infrações que, ainda que outra pessoa esteja conduzindo, quem vai tomar a pontuação é o proprietário. E nós temos as responsabilidades do condutor. Existem infrações do Código de Trânsito que são decorrentes de direção do veículo, ou seja, aquelas infrações como, por exemplo, o excesso de velocidade, que tem que estar na condução do veículo, manusear o celular, que você tem que estar na condução do veículo, deixar de usar o cinto de segurança, que você precisa estar na condução do veículo. Essas infrações, elas são de condutor, ou seja, essas infrações aqui de condutor, o proprietário que receber a notificação da autuação da infração de trânsito, essas ele consegue transferir para o condutor. Essas aqui de proprietário, ele não consegue transferir. Esse é o primeiro ponto que a gente precisa entender. Tá, Eduardo, recebi aqui como proprietário uma infração que não cometi, que foi praticada na direção do veículo. Por exemplo, um excesso de velocidade, ou seja, responsabilidade de condutor. Como é que eu transfiro essa infração para esse condutor? Para eu não tomar pontuação, ter habilitação suspensa, ou ter a habilitação cassada, ou até mesmo perder a habilitação provisória. Pois bem, existem duas formas. Você consegue transferir a pontuação de forma física e consegue transferir também de forma eletrônica. Lembrando, o débito, a multa, o pagamento, ela sempre vai ficar atrelada à placa do veículo, ou seja, o proprietário é responsável pelo pagamento, porque a multa fica atrelada ao licenciamento, à placa. Agora, a pontuação, e para fins de suspensão da habilitação, nesse caso, aí sim você consegue transferir dessas duas formas. Vamos começar pela transferência da pontuação por meio do formulário físico. Como é que ele ocorre? Na transferência física dessa infração, ou seja, indicação de condutor, geralmente os órgãos de trânsito possuem um modelo padrão de formulário. Esses dois aqui, por exemplo, eu peguei da minha região. Esse aqui é da capital, Porto Velho, e esse aqui é do Detran do estado de Rondônia. O formulário ele precisa ser preenchido, né, com o número da auto-infração, com a placa do veículo, com a qualificação do condutor indicado e também os dados do proprietário. Ambos vão assinar, ambos assinam, colocam a data e o local, né, e protocolam. Gente, primeiro ponto, a transferência de pontuação, ela não é automática, ela vai ser julgada, tá? E precisa ser consistente aí
esse preenchimento. Se houver rasuras, divergências, questões equivocadas, pode ser que ocorra o indeferimento. E aí a multa vai ficar atrelada, junto com a pontuação, ao antigo proprietário. Aí, nesse caso, somente por ação judicial para poder indicar o condutor após o indeferimento da indicação de condutor na esfera administrativa. Superada essa fase da indicação de condutor física, que você preenche pelo formulário, e praticamente todos os órgãos de trânsito têm um modelo, você também tem a opção de fazer de forma eletrônica, pela CNH Digital, que hoje é a CNH do Brasil. Atualmente, você clica em infrações de trânsito, nas infrações vai aparecer a lista de infração que você tem. Clicando em cima dela, você vai ter aqui o real infrator para indicar. Vai pedir para você preencher o CPF do real infrator. E após você preencher e indicar na sua habilitação, vai aparecer para ele, na habilitação digital dele, que ele foi indicado lá nas notificações e se ele deseja aceitar. Então, ele pode aceitar e vai precisar também fazer aí o julgamento, né, da indicação de condutor eletrônica. Sendo deferido, resolvido estaria ali a transferência da pontuação. Detalhe, você também pode indicar o principal condutor, né? Ou seja, todas as infrações que acontecerem, presumidamente, vai ser já indicado para ele. Aí você precisa avaliar se compensa ou não compensa, porque pode ter infrações que não esteja ele conduzindo na verdade, né? E aí, presumidamente, ele vai estar sendo indicado. Mas você pode indicar uma por uma, manualmente, fazendo esse passo a passo, né? Clicando em infrações, o infrator preenche com o CPF do condutor indicado e ele aceita na habilitação digital dele de forma eletrônica. Beleza, Eduardo. E se eu indicar o condutor e for indeferido o julgamento? E também, se eu perder o prazo para indicar o condutor, como é que fica? Aí você vai ter que entrar com a ação judicial. Na ação judicial, você vai requerer a transferência da pontuação para o condutor indicado, né? E também o órgão de trânsito precisa participar desse processo. E aí o juiz vai analisar, né, as provas que você tem a respeito, você proprietário, para indicar esse condutor, até porque existe um ponto que não pode acontecer, que é a indicação de condutor fraudulenta, você indicar aleatoriamente alguém, né? Então, por exemplo, posso transferir a pontuação para um amigo? Depende, esse amigo está na direção do veículo? Se sim, você vai indicar ele. Não estava, só quero transferir para me livrar de uma suspensão nesse caso. Aí você tem consequências aí, até mesmo criminais, pela falsa indicação de condutor, se isso for constatado. Então, judicialmente, de regra, você precisa de provas que aquela pessoa conduzia o veículo. E na ação judicial, se você estiver com a habilitação suspensa ou cassada, ou perdeu a provisória em razão de que foi indeferido a indicação, ou porque você esqueceu de fazer a transferência do condutor, aí você pode solicitar uma liminar para que o juiz libere a sua habilitação no início do processo, né? Vocês sabem que o processo judicial é demorado, e se demorar meses, essa pessoa responde o processo com a habilitação suspensa, cassada, ou até mesmo inabilitada. E aí você pode pedir uma liminar para que no início do processo o juiz libere a carteira, né, se cumprir os fundamentos jurídicos ali, os requisitos legais, para que você responda o processo integralmente com a habilitação ativa. Então, já vimos aí que é possível transferir a pontuação, né, quando for de responsabilidade do condutor, que temos aí prazos para cumprir, que é justamente o prazo da defesa prévia é o mesmo da indicação de condutor. Ela pode ser feita tanto de forma física e online. E aí temos dúvidas frequentes, né? Sem a CNH, pode ser indicado? A resposta é sim. O que acontece? Geralmente o órgão de trânsito diz que não consegue transferir a pontuação porque a pessoa, o indicado, não tem a CNH, não tem como cadastrar no sistema. Entretanto, o proprietário, ele não pode ficar com uma pontuação que ele não cometeu, né? A Constituição tem o princípio da individualização da pena, ou seja, ele só responde por aquilo que ele cometeu. E aí, se for o caso de recusa do órgão de trânsito em retirar a pontuação do proprietário por uma infração que ele não cometeu, aí, por mediação judicial,
a justiça tem bastante julgado no sentido de excluir a pontuação do proprietário. Na justiça precisa de provas? Sim, via de regra sim. Então, pode ser confissão, declarações, comprovações que o proprietário estava no trabalho, ele não estava no local ali da direção do veículo, conversas no WhatsApp dos dois discutindo sobre infração, né? Você cometeu infração, resolve aí. Pode ser comprovações que a pessoa cuida do veículo, geralmente tem um veículo financiado, que alguém empresta o nome, e aí o proprietário toma as pontuações que o condutor vem realizando. Então, assim, qualquer prova é suficiente para demonstrar que o proprietário não cometeu infração, e sim o terceiro, o condutor. Pode indicar qualquer um? Aí a resposta é não, tem que ser indicada aquela pessoa que estava na condução do veículo, até porque se você fizer distribuições aleatórias de pontos e isso for constatado, você pode ter aí, primeiramente, um processo criminal por falsidade ideológica, segundo, também até mesmo, se você for um profissional, você pode ter problemas no seu conselho profissional, e ainda esse ato pode ser anulado, né? Então, foi indicado por condutor e depois foi constatado que a pontuação foi fraudulenta. Aí pode ser anulado o processo administrativo e voltada a pontuação para o proprietário. E se a pessoa não quiser aceitar, Eduardo, porque ela não quer preencher o formulário comigo e não quer aceitar também na habilitação digital, aí também é ação judicial para o juiz forçar essa transferência para ela. Qual é o prazo que tem para judicializar, para entrar com ação judicial de transferência de pontuação? Até 5 anos, tá? Então, até 5 anos é o prazo prescricional para você ingressar com essa medida. E se a CNH tiver vencida, também não tem nenhum impedimento. O Código de Trânsito Brasileiro não diz que precisa estar com a habilitação ativa para indicar o condutor. Até porque, como eu disse ainda há pouco, o proprietário ele não pode responder constitucionalmente por infrações que ele não cometeu, né? Ser sancionado por isso, ser prejudicado por isso. Só que aí tem um detalhe, dependendo do órgão de trânsito, pode ser aplicada uma infração de trânsito por emprestar o veículo à pessoa não habilitada, né? Então, pode ser que aconteça isso, o artigo 64 do Código de Trânsito Brasileiro, bem como uma multa também do artigo 62, que é dirigir sem habilitação. Nesse contexto, se lavrar dessa infração de trânsito, também é mais questionável, porque é o que a gente chama de multa virtual, multa lavrada posteriormente, né? Tem uma questão aí de cumprimento de prazos, cumprimento de notificações, que muitas vezes não é observado pelo órgão de trânsito. A multa não pode ser lavrada automaticamente, por exemplo, sem o direito à defesa. E esse é o vídeo de hoje, pessoal. Vimos como podemos resolver as questões do proprietário estar sendo ali penalizado indevidamente por infração que ele não cometeu, com risco de perder a habilitação dele, sem se locomover no dia a dia, e até mesmo, dependendo se for concurso, ele não assumir alguns concursos por problema da habilitação. Então, se você tem pontuações que você não cometeu e você precisa da sua habilitação ativa, você tem a possibilidade de indicar o condutor, o real condutor infrator, tanto na esfera administrativa e não dando certo na esfera administrativa, até mesmo por ação judicial. Então, aqui a gente finaliza o vídeo. Nos vemos em breve. Fique à vontade para deixar suas dúvidas nos comentários. E você também pode conversar a respeito do vídeo por meio das minhas redes sociais. Aqui tem meu telefone, meu Instagram, meu Facebook, meu site e meu e-mail. Obrigado pela confiança e nos vemos em breve.